Vervreemd en verslagen voel ik mij. Alsof ik een nieuw shoppingcentrum binnenstap en niet begrijp waarom de mensen zo opgetogen kijken. Er ligt dauw op mijn woorden. Bom, queria agradecer o convite de vocês. Para mim foi eu diria que foi uma provocação, né, esse convite, porque embora eu, como cidadã e como sujeito, né, já tenha refletido várias vezes sobre essa questão, inclusive do ponto de vista político, acho que foi a primeira vez que eu usei a psicanálise para pensá-la de uma maneira um pouco mais formalizada, né? Então, eu agradeço especialmente essa provocação, porque me deu essa oportunidade de tentar uma abordagem que eu acho que não é óbvia, mas que com esse trabalho me pareceu bastante fértil. Então, inclusive, acho que abriram realmente algumas vias para uma futura pesquisa mesmo, para pensar algumas questões que eu não tinha pensado ainda, né? Eu pensei em fazer alguns apontamentos a partir especificamente do que o filme, das questões que o filme traz, porque eu acho que o tema em geral é muito amplo, né? Então, como eu fui convidada para comentar esse filme, eu preferi me manter fiel às questões que o cineasta traz para a gente refletir e como é que eu poderia contribuir para essa conversa a partir da psicanálise, a partir da minha formação. Então, a primeira coisa que me chamou bastante atenção e que eu achei muito interessante foi o modo como ele escolheu para narrar o tema. Então, o fato dele começar o filme dizendo que ele ia colocar uma cabeça de porco e no final ele tira, né? Eu acho que foi uma estratégia bastante feliz, porque ele conseguiu com isso falar sobre um assunto, né, que diz respeito justamente a essa identificação do homem com o animal e mais precisamente no caso do filme com o porco, mas sem uma espécie de distanciamento que colocaria ele assim, digamos, como aquela espécie de narrador onipresente, né, e onisciente que a gente vê assim nos documentários da Discovery Channel, né, que parece que é Deus narrando, né? Os leões da savana estão, as gazelas, né? Assim, como se não tivesse uma câmera, como se não tivesse toda uma artificialidade, como se não tivesse um olhar e um viés ideológico naquela narrativa. Então, acho que ele já de cara renuncia a essa isenção, a essa suposta neutralidade, e eu achei isso muito bacana, porque traz, eu acho que para o centro do debate, a divisão subjetiva. Ele o tempo inteiro se coloca como um sujeito dividido, como um sujeito às vezes homem, às vezes porco, enfatizando em alguns momentos a semelhança e a proximidade entre essas duas manifestações, digamos assim, do ser, né? E em outros momentos enfatizando a separação, a divergência, o conflito, né? E ao mesmo tempo conflitos que mais ou menos vão se mostrando ao longo
do filme sempre com soluções bastante precárias. Isso foi outro aspecto que eu achei muito interessante também. Em nenhum momento ele oferece uma solução definitiva ou algum tipo de moral da história ou final feliz ou coisa do tipo, né? Então, para começo de conversa, essas foram os aspectos assim mais interessantes que eu pude escutar da posição subjetiva do cineasta, né, e da posição do narrador, digamos assim, que ali é uma espécie de alter ego, me parece, né, do sujeito ali que está colocando, né, a narrativa. Eu escolhi um recorte de uma das falas que aparece em uma das personagens, que é uma pessoa que não fica muito claro se é um pesquisador com certeza, mas se é um antropólogo ou um cientista, né, mais da área biológica, talvez um pouco dos dois, mas que ele diz algo que me pareceu muito, talvez assim, um aspecto que condensa as questões que o filme traz para a gente pensar, que é a seguinte: ele diz: o homem organiza os animais conforme seu uso para o homem, com base na relação entre homem e animal e não a partir de critérios técnicos, biológicos ou comportamentais. Eu acho que isso é uma espécie de fio condutor, essa tese, eu vou chamar isso de tese, né? Acho que essa tese que é apresentada na voz desse cientista, ele é uma espécie de fio condutor do filme, do ponto de vista ético. Quer dizer, ele está sustentando a ideia de que a relação que nós temos com os diversos animais, e ele até inclusive chega a detalhar isso, né? Então, aqueles que podem ficar dentro de casa, aqueles que são para serem comidos, aqueles que não podem ser comidos, aqueles que são usados para o trabalho, usados para pesquisa, enfim. Para nada, e o critério de separação dos tipos de animais e dos usos deles, da relação deles com os humanos, de modo algum está determinada por critérios técnicos, científicos, né? Ou de fato algo que fosse inerente ao animal, né? Algo que fosse intrínseco ao animal, mas algo que são critérios que na verdade são critérios relacionais, né? Então aí a gente já traz para o debate uma questão muito interessante, que é a questão da relação. Ou seja, na verdade, esses animais, eles estão num discurso, pensando, já introduzindo alguma coisa específica da psicanálise, né? Nesse sentido de que os nossos laços sociais, eles são da ordem da linguagem, portanto, são da ordem simbólica. Quer dizer, de alguma maneira, o homem, ele desnaturaliza o animal, né? Ele traz o animal para uma relação que é uma relação de discurso. E mais do que isso, depois eu vou falar um pouco mais sobre esse outro aspecto, uma relação de uso, né? Eu diria que essa tese, ela depois é expressa de uma outra forma também muito interessante, quando ele vai falar que o porco somos nós, né? Então esse é um ponto, é uma frase forte na qual ele realmente apresenta essa identidade, né, entre o porco e o homem. E aí é que talvez eu acho que é possível uma leitura psicanalítica, talvez a mais fértil e a mais viável também, com um certo rigor, né, que é essa ideia de que o porco somos nós. Por quê? Porque nós temos, né, na psicanálise, também uma tese apresentada pelo Freud, que eu acho que é uma tese muito forte, talvez uma das teses fundantes da psicanálise, que está expressa num texto chamado Totem e Tabu, que foi escrito
pelo Freud, se não me engano, acho que em 1913, né? E que é um texto no qual Freud vai apresentar uma espécie de tentativa de explicar a passagem da natureza para a cultura, né, a partir de um mito fundador, digamos assim, né, de uma espécie de pacto social civilizatório que passa pela interdição do incesto, né, e que seria fundante daquilo que rege a constituição do psiquismo humano, que é o complexo de Édipo. Esse texto foi um texto extremamente polêmico, porque vários antropólogos, durante muitos anos, mostraram a completa inviabilidade científica desse texto do ponto de vista antropológico. Quer dizer, né, enfim, os antropólogos basicamente concluíram que dificilmente aquilo que o Freud descreve naquele texto teria de fato acontecido, que seria nada mais, nada menos do que um banquete totêmico, né, no qual os filhos, numa espécie de horda primitiva, na qual não havia nenhum tipo de lei que regesse as relações de parentesco, né, e as relações agressivas, sexuais, etc., entre os seus membros, teriam em algum momento se revoltado, então os irmãos teriam se juntado e matado essa espécie de pai orangotango aí, né, primitivo, jantado esse pai num banquete totêmico, e nesse banquete, que simbolicamente representaria uma espécie de incorporação, né, desse gozo sem lei do pai, os irmãos, então, cada um, digamos assim, simbolicamente, tendo comido um pedaço do pai, teriam também incorporado, né, uma espécie de interdição, no sentido de que ninguém mais se comportaria como esse pai tirano, já que se comportasse dessa forma, aconteceria o mesmo com cada um. Então, cada um renunciaria um pouquinho a um gozo em nome de uma lei que regulasse essas relações, e daí surgiriam, então, as relações de parentesco, os tabus em torno do incesto e etc., né? O interessante é que, embora, como eu disse, isso pareça, do ponto de vista antropológico, mais mítico do que científico, né? Depois, muitos anos depois, com Lévi-Strauss, com os trabalhos de Lévi-Strauss, a gente pode depreender desse texto do Freud uma espécie de intuição e formalização a respeito da universalidade da interdição do incesto, né? Então, de qualquer forma, embora seja um texto hoje em dia considerado mais mítico do que realmente científico, né, propriamente, ele é científico no sentido de que ele traz alguma coisa do funcionamento psíquico humano, mas ele não teria, digamos assim, uma veracidade antropológica, né? Mas ainda assim, ele, por outro lado, em contrapartida, traz uma veracidade antropológica, que é essa, né, de que a passagem da natureza para a cultura se funda na interdição do incesto, em outras palavras, na regulamentação simbólica das relações de parentesco, ou seja, daquilo que seria um exercício sem limite das pulsões de agressividade e das pulsões sexuais, né? Bom, a partir daí, eu acho que tem uma série de aspectos muito interessantes que, de uma maneira não direta, porque evidentemente que provavelmente o diretor não está com a psicanálise, né, assim, viva, né, mas curiosamente ele traz no filme vários aspectos que são muito coerentes com essa leitura, né. Bom, o totem, né, justamente, então, ele nada mais é do que esse animal, né, que às vezes é uma planta, às vezes é um objeto, mas de uma maneira em geral é um animal ancestral que seria uma espécie de origem mítica, justamente, de uma coletividade, né, ou de uma família. Então, na verdade, a ideia de totem e tabu é que, a partir de então, cada clã tem o seu totem e você não pode casar com alguém que tem um outro totem, né? E normalmente esse totem é um animal.
Então é interessante porque a gente vai acompanhando ao longo da história da humanidade uma série de rituais que remetem a essa dimensão do sacrifício, a essa dimensão da morte do animal como algo que de alguma forma representaria essa cena mítica, né, de matar o pai e incorporar a lei, e como algo, isso, digamos, sendo uma dimensão que vai acompanhando várias culturas, né, e várias sociedades e civilizações, né. Mais perto de nós, né, a dimensão do sacrifício também se apresenta, por exemplo, na passagem bíblica, né, do sacrifício do Deus pede para Abraão sacrificar Isaac e depois substitui o filho pelo cordeiro, né? Depois no cristianismo contemporâneo, né, o Cristo vira o cordeiro de Deus, inclusive, né, aquele que se sacrifica em nome da humanidade. E o Kierkegaard, né, ele eleva essa cena, né, do Abraão sacrificando Isaac como uma espécie de paradigma da angústia humana, né? Porque é o insensato do sacrifício, né? Ninguém sabe por que Deus manda Abraão matar Isaac, é algo absolutamente insensato, não tem nenhuma explicação. Isaac era o filho predileto, inclusive, e Abraão obedece, né? Quer dizer, quase como se tivesse uma lei acima da lei que faz com que ele que o impele ao sacrifício. E aí então Deus ali na última hora substitui o filho pelo animal, né? Então é muito interessante a gente pensar, né, nessa ideia do sacrifício do animal, e várias vezes isso aparece no filme, como um sacrifício a nós mesmos, né? Quer dizer, seja pela via do pai, né, se a gente pensar em termos de totem e tabu, seja pela via do filho, né? Mas o que é que está sendo sacrificado no animal, né? Ele chega a dizer no filme, quando somos violentos com os animais, não estamos sendo violentos conosco, né? E mais ainda, uma outra frase também que me chamou muita atenção, que ele diz assim: é por vergonha que o homem vai atrás de poesia, lendas e mistérios. E eu acrescentaria também por culpa, né? Dado que a vergonha e a culpa são irmãs, né? Essa frase é extremamente complexa, eu diria, né? Porque ele está dizendo justamente que, quer dizer, poesias, lendas e mistério, ou seja, aquilo que nos humaniza, aquilo que nos torna seres de linguagem, simbólicos, né? E históricos, né? Porque lendas, mistérios, justamente tem a ver com aquilo que nós transmitimos entre gerações, né? E junto com essa transmissão se transmitem os rituais, as leis, os tabus, né? Parece que vamos dizer assim, no centro dessa transmissão, de alguma forma, está essa violência fundamental, né? Então, portanto, esse paradoxo, né? Esse paradoxo que está no humano, né? De ser um ser extremamente violento, né? Extremamente agressivo, extremamente voraz, e ao mesmo tempo a relação indissociável disso com o que tem de mais sublime, né, e de mais elevado, digamos, simbolicamente, né. Outro aspecto bem interessante que ele também vai falar, né, no filme, é como a carne foi essencial para a organização da sociedade, né, a identidade moldada pela comida. E aí ele fala também uma frase muito ética, que tem uma dimensão ética bastante complexa, me parece, que é essa de que você deve matar o que você come. Então, eu acho que tem um momento de giro, né, ali na discursividade do filme, que é esse momento onde ele, de alguma forma, apresenta essa dimensão, digamos, ritualística, né, da carne,
que é regido de alguma maneira por essa ética do você deve matar o que você come, que é interessante, por exemplo, a posição que ele coloca o caçador, né? Evidentemente que no filme ele não mostra uma caça predatória, assim, e uma caça esportiva, ou uma caça industrial, pior ainda, né? Que a gente seria uma outra discussão, mas ele mostra uma espécie de caça ética, né? Que é intimamente ligada com a ideia da preservação de animais selvagens, digamos. É muito interessante o lugar que ele coloca o caçador, né? No filme. Isso me pareceu bastante paradoxal, né? Porque evidentemente todos nós somos contra a caça, inclusive agora no Brasil tudo isso que está acontecendo, mas é interessante como ele apresenta no filme uma outra caça, né? Uma caça que de alguma maneira remete mais a essa dimensão do ritual, né? Do que a dimensão do objetalizar o animal, né? Quase como se fosse uma caça, tanto que no fim ele volta a falar disso, né? Eu gostaria que voltasse a existir javalis e porcos selvagens que cruzassem com porcos domésticos, né? Como se ele apontasse para uma espécie de tentativa de pensar numa civilização que pudesse levar mais em conta esses processos, que pudesse sustentar mais esses paradoxos, digamos assim, ao invés de tentar eliminá-los, né? Eu fiquei pensando também, né, quando ele vai falar dessa questão da identidade moldada pela comida, né, num texto do Levi-Strauss que chama O Cru e o Cozido, né? É um texto que justamente fala dessa passagem da natureza para a cultura, né, passando pela relação com a comida, né? Ele vai dizer que um bom caçador vacila entre a vergonha e a paixão. De novo aparece a questão da vergonha aí, né? E a caça precisa de rituais e de beleza. De novo aparece esse paradoxo da violência com o belo, né? Com o sublime, com o poético, né? E o misterioso. Bom, então essa era uma primeira dimensão que eu queria trazer para a gente discutir, né? A segunda, assim, que me parece também que é possível pensar, né, a partir da psicanálise, claro que não somente, né, mas a contribuição que a psicanálise pode dar, é justamente o momento de giro, né, do filme, de giro discursivo ali presente, né, quando ele passa dessa apresentação dessas relações mais ritualísticas, inclusive mostrando o quanto que essa dimensão mais ritualística também já está virando uma espécie de decalque caricato, né? Na medida em que vai virando assim uma espécie de degustação gourmet, onde o mofo já não é mais um mofo, mas tem que fingir que é mofo porque tem que parecer mofo, né? E tem que colocar ali a origem, né? Então o produto da origem não sei o que, do terroir não sei qual e tal, quer dizer, o quanto essa dimensão culturalística também já teria virado uma espécie de não sei como é que a gente poderia falar isso, mas uma coisa gourmet, né? Assim, uma espécie de caricatura mesmo, né? Dessa ideia do como é que ele vai falar, assim, o sacrifício vira tradição, acho que essa é a frase que ele usa, né? E tem uma hora que aparece uma moça espanhola falando assim, né? Isso, é verdade que isso alimentou a Espanha, que isso é fundamental, né? E que isso durante gerações, mas hoje em dia isso é uma bobagem, isso aqui hoje em dia isso é uma bobagem, né? Isso aqui é uma espécie de pantomima da Espanha franquista, né? Acho que uma coisa assim ela fala, né? Bom, a outra dimensão que eu acho que daria para a gente pensar é uma dimensão que fala de uma noção da psicanálise, que é a dimensão do gozo, né? Aqui eu acho que tem algo muito interessante, que vamos dizer assim, como é que o discurso capitalista, né, colonizou essa dimensão do gozo, que é uma dimensão humana, estruturalmente universal, e
e o modo particular, né, o modo específico com o qual o discurso do capitalista lida com isso, né? É completamente diferente você pensar nessa dimensão do sacrifício, né? E dessa dimensão paradoxal entre a vergonha e a culpa, né? E a beleza e o mistério, com a relação de produção, né? Ou seja, o animal virando mercadoria. É interessante porque, e aqui eu lembrei da Revolução dos Bichos, né, do George Orwell, do George Orwell, que eu acho que foi escrito, se não me engano, em 54. Eu não tive muito tempo de verificar exatamente as datas, mas eu acho que é isso. Que curiosamente também é um porco, né? Vamos dizer, quem faz a revolução e depois toma o poder e embora normalmente o livro seja associado a uma crítica ao stalinismo, né? A gente sabe que eu acho que é um livro que tem dimensões muito mais universais, né? Do que algo que diga respeito especificamente a um único sistema político, né? Porque de novo ele usa, né, esse mesmo recurso do filme, né, de trazer essa indiferenciação, né, entre o humano e o porco, né? Ele traz essa aproximação, né, e de alguma forma apontando para uma espécie de conflito permanente, né? Um conflito que talvez não tenha uma solução definitiva, digamos assim, né? De qualquer forma, eu acho que o que ele apresenta muito bem no filme é essa ideia da carne transformada em mercadoria, em excedente de produção, né? O que é interessante que o Lacan, né, que é um psicanalista francês, lendo Marx, né, extrai daí, é uma homologia muito interessante entre a noção de mais-valia do Marx, né, com uma noção psicanalítica de mais de gozar, né? Essa ideia, para apresentar de uma maneira simples, é uma ideia de que, assim, na verdade a conta não fecha. E isso é estrutural, ou seja, você sempre vai ter uma falta, por um lado, e um excesso, por outro, né? Então você tem, na verdade, uma falta constitutiva que nos torna desejantes, então, e o desejo é aquilo que nos move em relação a um objeto que de alguma forma satisfaria minimamente, né, esses desejos, e por outro lado você tem um excesso que produz o que a gente em psicanálise chama de gozo, mas curiosamente não existe uma forma de equacionar isso, quer dizer, você tem um excesso por um lado, uma falta por outro, e essa conta não vai fechar, né? Isso é estrutural, né? Ou seja, não há laço social, não há modo de estar no mundo, não há relação de objeto, não há relação de qualquer ordem que vai superar ou suprir ou ultrapassar, digamos assim, essa espécie de dialética negativa, né, entre desejo e gozo. Mas o capitalismo ele tem uma especificidade no modo de tratamento desse desencontro entre desejo e gozo que é próprio dos laços humanos, né? E com o qual, né, cada um de nós tem que aprender a se virar, e cada cultura lida de uma maneira, e cada discurso vai tentar contabilizar isso, fazer uma espécie de economia, né, libidinal à sua maneira. O capitalismo tem uma maneira muito própria de fazer isso, que é justamente a maneira de produzir lucro, né, com isso, né? Ou seja, aí sim, né, desse mais de gozar, produzir mais valia, né? Capital. E aí eu acho que ele apresenta, né, uma dimensão muito, e que talvez aí esteja o centro da crítica que ele faz, me parece, né, que é a ideia de que você transforma um animal numa mercadoria, né? E ele vai dizer, né, a cobiça é a tragédia da humanidade, né?
quando ele está apresentando ali os matadores do Texas, né? Que seria uma espécie de auge dessa lógica, né? Do excedente de produção. Aqui eu acho que entra talvez o ponto crucial, né? Do debate, quando ele vai dizer, né? Eu recortei algumas passagens: há lucro no lixo, quem ganha, quem perde, quem paga a conta. Ele faz a pergunta, né? Desse lucro que se extrai, né? A demanda por carne cresce conforme os mercados emergentes enriquecem, né? E aqui é curioso porque ele desmonta de uma maneira muito interessante um argumento que se usa não só na indústria da carne, mas também na indústria agropecuária de uma maneira em geral, né? Dos transgênicos também, etc., que é o argumento de que você tem que produzir mais para dar conta da fome, né? Como se você tivesse que ofertar mais alimento, como se tivesse uma falta de alimento, uma escassez de alimento no mundo, né? E que você tivesse que, então, fazer render mais, e daí a justificativa dos transgêneros, das pesquisas, da coisa da genética e tudo mais, para que você produzisse mais comida para poder dar conta dessa falta. E é justamente o contrário. Como reza a lei máxima do capitalismo, é a oferta que gera a demanda, né? Ou seja, você produz mais para você gerar uma demanda que não existe, porque daí você começa a demandar hambúrguer, por exemplo, né? Não é verdade que você produz milhões de hambúrgueres, né, para saciar a fome do mundo, né? Você produz hambúrguer e daí você gera a vontade de comer hambúrguer. É justamente o contrário. Ninguém precisa de hambúrguer, né? Você primeiro cria o hambúrguer e daí você cria isso em escala industrial, né? E concomitante a isso, você gera, então, um excesso de lixo, né? Porque sobra, porque não se consome aquele excesso, né? E, ao mesmo tempo, você continua produzindo mais falta. Ou seja, cada vez tem mais fome no mundo e cada vez tem mais comida excedente sendo jogada fora, né? Então, de novo, você percebe, só que numa escala absurda, né? Numa aceleração absurda, numa escala, num volume absurdo, né? Essa defasagem entre falta e excesso e, no caso da indústria da carne, transformando, né, o animal numa mercadoria, né? Então, nós não consumimos carne por necessidade, né? Isso é um mito, né? Não há a menor necessidade, né? Ele vai dizer, né, a crença ilimitada das infinitas possibilidades de tecnologia, né? Como se essa festa pudesse durar para sempre. Acho que esse é o grande dilema ético da contemporaneidade, né? Quer dizer, achar que essa festa, né, entre aspas, não vai acabar, né? E aí ele deixa, acho que ele termina o filme com uma pergunta que é extremamente desafiadora, que é: amanhã comeremos de outro modo, né? Ou seja, qual é a possibilidade de nós modificarmos, né, esse estado, né, atual de relação, eu não diria nem antiética, né, eu diria quase que aética, né, com a comida e, mais especificamente ainda, com o consumo de carne animal, né. Eu só queria fazer um pequeno comentário crítico, né, para não dizer que não falei das flores, né, em relação ao filme, porque teve um aspecto que me chamou a atenção, e eu achei um problema, assim. Eu achei o filme extremamente eurocêntrico, né? O único comentário que ele faz da América Latina é extremamente pejorativo e, inclusive,
completamente equivocado, né, na hora que ele vai falar que nos campos da América Latina se produz ali os cereais, né, e que isso transforma a terra em deserto, né. Evidentemente, eu acho que fica bem claro que ele não quer fazer uma visão assim, vamos dizer, universal, né? Ele mesmo coloca isso, né? Ele fala, não procurei fazer uma abordagem exaustiva, né? De toda a relação da humanidade com o porco, mas ele cita a Ásia, né? Ele fala da China, ele inclusive assim, o único momento em que ele cita os Estados Unidos é quando ele cita o Texas, né? E a gente sabe que nos Estados Unidos existe um movimento muito grande de resistência também a isso, né? Assim como na Europa, né? Então, isso para falar da América do Norte, né? Mas ele não faz nenhum comentário à América do Sul, né? A não ser esse bastante pejorativo, quando ele fala da América Latina e da relação né, com a terra, eu achei muito pejorativo, achei racista, para falar a verdade, essa passagem. Achei até curioso um filme que parece tão crítico, né, ao racismo, justamente por trazer o racismo em relação ao animal, né, ele tratar os latino-americanos de uma forma tão pejorativa, quando não indiferente, né? E sendo que aqui no Brasil, mais especificamente, a gente tem um dos movimentos camponeses mais importantes do mundo, que é o movimento Sem Terra, reconhecidamente, né, e que tem justamente uma preocupação ética, né, com a produção de alimentos em pequena escala e orgânicos, né? E inclusive eles têm toda uma recuperação da mística, né? Justamente tentando dar esse tratamento, recuperando esse tratamento, né, da comida consagrado e tal, né? Então me chamou bastante atenção isso, e para não falar da nossa feijoada completa, né? Quer dizer, nós aqui no Brasil, enfim, e a feijoada eu acho que é um exemplo, né, de quanto essa questão da comida, inclusive, reflete a luta de classes, né? No caso ali, como uma comida de escravos, né? Eram os restos do porco, quer dizer, eu fiquei com muita pena de que ele não tivesse experimentado, entre aspas, né? Ironicamente aqui falando de experimentado, a nossa feijoada, né? Acho que teria sido muito rico para alguém que está pesquisando os paradoxos da relação do homem com o porco, falar da feijoada, né? Então, esse é um ponto que me pareceu, assim, lamentável, porque eu acho que os europeus estão passando por uma profunda crise, né? E eu acho que o filme fala muito dessa crise, né? Acho que eles estão percebendo, talvez um pouco antes que nós, né? Como diz o Caetano Veloso, aqui tudo parece em construção e já é ruína, né? Quer dizer, a gente já está no declínio do Império Americano sem ter chegado ao, sem ter chegado ao auge do Império. E acho que os europeus, eles de alguma maneira viveram, como ele mesmo diz, da geração do pai dele, né? Essa crença de que a tecnologia, de que tudo ia resolver, de que ia ter comida para todo mundo graças à tecnologia e tal. E acho que eles estão vivendo o anticlímax, né? Vamos dizer assim, a ressaca, né? A ressaca moral, a ressaca ética, a ressaca financeira, inclusive, né? Dessa crença na tecnologia, nessa crença, nessa festa que não ia ter fim. Mas eu acho que eles deveriam, né, sair um pouco do umbigo deles e olhar um pouco para outras alternativas, né, de resistência a esse modo de se relacionar com a comida e com que eu acho que seria interessante, né? É curioso como mesmo quando eles vão fazer uma crítica, eles fazem uma crítica eurocêntrica, né? Isso eu acho preocupante, assim, para pensar num encaminhamento de uma resposta viável, né, para a pergunta que ele mesmo faz, que é amanhã comeremos de outro modo, né? Acho que eles precisam sair dessa visão eurocêntrica para poder começar a responder essa pergunta, né?
Então era isso, assim, essas foram as questões que eu pensei, né, a partir da, dessa provocação e desse filme. Obrigado, Ana Laura, pela sua fala. Eu agradeço pelo convite, agradeço pela presença. Não é fácil estar aqui, esse filme é um filme muito difícil. Eu lido com esse tema há mais de 20 anos, conheço a realidade dos animais e tive dificuldade para assistir o filme. Tive dificuldade porque ele é muito forte, muito pesado. Então tem alguma coisa aí, né? Tem alguma coisa aí que a gente pratica e quem consome carne pratica diariamente, algo que a gente pratica e não está conseguindo lidar, né? Então, assim, o filme ele conta a história do porco e como ele passou de criatura de grande importância cosmológica, milênios atrás, para um ser, então, rejeitado ao longo da história e é, então, invisibilizado na indústria atual, né? Aí, por isso, o narrador procura resgatar uma outra forma de relação com o porco, né? Aquela da infância dele, em que o porco não era invisibilizado num galpão escuro, mas a relação com ele era vista, falada, celebrada e executada em ato. Ele mostra aquela cena tradicional da execução do porco, né? Ele faz um paralelo da procuração que a gente dá aos soldados para matarem humanos, né, em nosso lugar, com a procuração que a gente dá para os criadores e abatedouros. A analogia é muito boa, mas ela só não é perfeita porque, no caso dos soldados, essa procuração é muito indireta. A gente elege os políticos que tomam essas decisões, né? Já no caso dos animais, quem consome carne se relaciona com eles direta e diariamente, à mesa, né? Então, só que nunca vê esses animais vivendo. Então, talvez seja a nossa relação, pensando aqui em humanos, mais próxima e mais invisibilizada, né? Então, a gente financia, nós, sociedade, financiamos a maior escravização de espécies da história, só que a gente não suporta ver essa escravização sendo levada a cabo. Tem um problema aí. E por que a gente não suporta, né? O filme oferece uma ótima explicação, e acho que a gente pode pensar também, a gente pode aventar outras perspectivas. Na minha primeira pesquisa sobre esse tema, em 2009, eu fui atrás de saber como eram tratados os animais explorados pela indústria. E eu me surpreendi com a dificuldade de obter informações a esse respeito. Na época, circulava uma piada, vamos colocar entre muitas aspas, mas era uma piada, para quem contava, pelo menos, de que enterro de anão e Chester vivo não existem. Faltou as risadas, né? Isso era uma piada. Já que ninguém nunca viu. Ninguém nunca viu um enterro de anão, nunca viu um Chester vivo. Por conta disso, eu coloquei o título aqui do meu trabalho. Você já viu um Chester vivo? Na época era um trabalho na comunicação social, um estudo sobre a ética na propaganda de derivados de animais. Então, a gente tem aqui, no fundo, um galpão industrial com os frangos, né, daquele jeito que a gente sabe, bico cortado, hormônio, aquela gaiola que ele não consegue abrir as asas, pisando sobre grades, né? A pata deles fica presa nas grades. Se morrer, recolhe, se não morrer, larga lá mesmo. Então, essas condições absurdas. Só que o que a gente vê não é essas condições absurdas. O que a gente vê é esse peru fantástico aqui, de capacete, feliz da vida, representando os coleguinhas dele lá dentro, né? Então, na época, um membro da banca ele era especialista em comunicação digital, foi em 2009 isso. E o primeiro comentário dele foi: você encontra qualquer coisa na internet. Você encontra pedofilia, você encontra necrofilia, você encontra o que você quiser. Eu não encontrei o Chester. Ele falou isso na banca. Então a gente tinha, como não se viu, não se sabe exatamente o que acontece. Acredita-se que por cruzamentos artificiais, para ele ter um peito maior, ele tem as dificuldades de locomoção, não consegue ficar em pé, ele seja um ser meio monstruoso, então não vale a pena mostrar muito um Chester para deixar, já que a gente não é obrigado a mostrar, deixa quietinho no galpão da indústria aqui, só mostra ele já decepado, depenado, né, daquele jeito pro Natal.
Então, a gente tem, de um lado, um mercado que abusa dos animais, né, para que eles cresçam e morram da forma mais rápida e barata possível. É o que ele chama no filme de taxa de conversão. Ele, inclusive, passa muito rapidamente por esse termo técnico, sem explicar. A taxa de conversão é quanto você gasta por quilo de carne que sai de lá, né? Inclusive, com relação aos frangos, essa taxa de conversão despenca a partir dos anos 50, 60 para um quase nada. Numa pesquisa feita pelo Peter Singer, um filósofo utilitarista australiano, que ele lançou um clássico da libertação animal, chamado Libertação Animal, em que ele mostra que o custo da vida do animal na indústria da carne ele é praticamente irrelevante. O que custa é o galpão, a luz, o funcionário, o acionista, o sei lá o quê. O frango em si não vale nada, né? Então a vida não vale nada. Então a gente tem, de um lado, um mercado que abusa dos animais para ter essa taxa de conversão mais barata, mais lucrativa possível, e que, portanto, não está interessado que a população conheça essa forma horrorosa como vivem e morrem esses animais. E, de outro lado, uma população que não sabe lidar com a morte e escravização que ela mesma financia todos os dias. E que, portanto, prefere não ver e não saber. Então, são dois polos que se retroalimentam, com o perdão da palavra, né? Alimentam. Gerando um silêncio que é tão grande quanto o tamanho da indústria da carne. Então, a gente está falando de bilhões e bilhões de animais tratados sem nenhuma consideração e mortos todos os anos que a gente jamais vê vivos, né? Um exemplo que eu estudei aqui nesse trabalho é a embalagem do McDonald's. Eu não sei se vocês vão se lembrar, essas embalagens ficaram disponíveis durante muitos anos do McDonald's, muitos anos. O que aconteceu? Um cidadão americano fez um filme chamado Super Size Me, em que ele se alimentou no McDonald's, se não me engano, durante um mês só de McDonald's, e ele gerou um monte de doença em si mesmo, mostrando o quanto não era saudável comer no McDonald's. Provavelmente, em reação a isso, rapidamente o McDonald's trocou sua comunicação para pessoas andando de skate, fazendo esporte, vamos ser mais saudáveis. E as embalagens passaram a mostrar os seus ingredientes de forma mais natural, onde ética, saúde e natureza estão meio relacionados, né, nesse universo semiótico. Então, veja aqui, para o pão, eles colocavam aqui o trigo. Trigo é uma foto realista de um trigo. Vamos pular isso aqui. Para alface, uma foto realista de uma alface. Tomate, foto de um tomate. Aqui o trigo. E no frango? O que seria uma fotografia realista de um frango? Um frango morto, vivo ou morto, sangrando. É assim que ele é feito, né? Em vez disso, eles colocam uma dobradura de papel. No caso aqui do outro frango, um peso de papel de cerâmica. Então, alface é natural, trigo é natural. Carne, melhor deixar uma espátula, né, em vez de um boi. Aqui a gente tem, tem um exemplo interessante, em vez de um peixe, um barco, né? Então o queijo, o picles, só que em vez do peixe é um barco. Então existe, no mínimo, um tabu nessa relação e que é retroalimentado pelo interesse da indústria de que isso não seja conhecido, né? Muito bem, numa pesquisa posterior, aí já no meu mestrado em psicologia, então eu estava interessado em saber quais são as origens mítico-narrativas dessa visão de mundo em que o animal não humano desapareceu de vista, né? Cadê? Onde estão esses bilhões de animais que morrem todos os anos, né? Então, no mundo ocidental de influência cristã, uma matriz narrativa fundamental dessa cosmovisão está no Gênesis, o livro que narra a criação do mundo na Bíblia. Se não me engano, é a terceira parte. Ele diz assim: E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Então, essa narrativa mítica, ela acaba legitimando expressamente o uso, o domínio da natureza pelo humano, ou seja, dos animais, plantas e tudo que não é humano. Então, a gente tem um humano que é sujeito, age, escolhe, nomeia as coisas, Adão dá o nome às coisas, e o restante que é objeto, para usufruto do humano. Passam-se séculos, quando chega a modernidade, a ciência destitui Deus para colocar no seu lugar o humano. Acontece que quando ela faz isso,
quando acontece essa virada filosófica, vamos dizer, cosmológica, o que ela está fazendo é tirando um ser supremo antropomórfico, vale dizer, Deus, para colocar um personagem igualmente mítico no seu lugar. Por que mítico? Porque esse humano radicalmente cindido da natureza, ele nunca existiu. Ele é tão mítico quanto o Deus que estava no lugar dele antes. Então, e nem poderia existir. A gente está respirando ar nesse momento, a gente se alimentou. Se não fosse o sol, enfim, nós estamos nós fazemos parte de um sistema, né? Vale lembrar. O filósofo da hermenêutica Hans-Georg Gadamer, eu tenho uma obra dele muito interessante, de 1954, em que ele argumenta em poucas páginas como que o mito estrutura a construção de conhecimento da ciência e da filosofia, ou seja, ele subjaz e é anterior a qualquer ato filosófico-científico. Ou seja, em última instância, a gente pode agir de forma científica, mas há um pressuposto mítico de onde parte o nosso interesse e a nossa perspectiva de olhar para um dado fenômeno. No nosso caso aqui, por exemplo, quantas vezes vocês já se depararam, vamos dizer, num texto acadêmico, por exemplo, com a palavra humano denotando totalidade, universo. Aqui na universidade a gente ouve todo dia isso. Isso aqui é humano, para dizer que uma coisa acontece com todas, é universal. Mas, muitas vezes, para não dizer a maioria, essa característica não é só humana. Ela pode ser uma característica dos primatas, dos animais, dos seres vivos, mas para a gente chamar de humano é o que basta. Esse é o nosso universo. Aqui que está a totalidade. Dali para lá eu não sei, né? Então, tal coisa é humana, desde os primórdios da humanidade, ou seja, desde o começo de tudo. Então, universo e mundo equivalendo à humanidade. Ou então, o humano delimitando a área de estudos, como se a natureza fosse só um pano de fundo estático para a nossa atuação, né? O que interessaria é o humano. Vamos pensar na expressão todo mundo, que significa o quê? Todas as pessoas. Então, se mundo é igual a pessoas, onde estão todos esses outros seres que ele mesmo diz no filme, que são muito mais numerosos do que nós humanos, né? Então é um detalhe um pouco grande que a gente esquece nessa cosmovisão. Lembrando de um outro filme, um premiado de 2014, o Interestelar, recebeu uma série de prêmios e Oscar e tudo mais. Ele é um filme muito interessante, né? O mundo está destruído ecologicamente, portanto, eles vão fazer, os americanos, né, como sempre, vão fazer uma missão para salvar a humanidade e levar ela para um outro planeta, colonizar um outro planeta. É um filme muito interessante do ponto de vista artístico, inclusive da física quântica. Pessoas da física falam que ele é muito correto, né? Muito preciso fisicamente, em termos de quântica. Só que em nenhum momento você vê eles se preocupando em o que eles vão comer quando eles chegarem lá. O que eles vão plantar, como você vai levar só pessoas. Então, é mais limitado do que Noé, que levou pessoas e animais. Que faltou plantas, né, no caso de Noé. Eles nem animais levaram, vai só humano. Então, o que você tem? O fim do mundo, ele quase sempre quer dizer o fim do humano. O mundo e o humano estão equivalentes. E aí fica muito confortável a gente esquecer esses outros seres que estão no mundo também, né? Então, assim, se a gente não dá um passo para trás, a gente toma como dada, como natural, como certa, essa condição absoluta de um humano cindido da natureza, né? A própria definição de natureza, ela é uma definição negativa. O que é a natureza? A natureza é o que não foi tocado pelo humano, aquela coisa idílica que a gente não tocou, então está puro, e isso é a natureza. A gente não consegue ter uma definição positiva de natureza. Então, de certa forma, a natureza e o humano são inventados nessa cosmologia ocidental. Acontece que tem um antropólogo chamado Philippe Descola, que ele foi estudar a ontologia, a visão de mundo de diversos povos, incluindo muitos povos indígenas. E o que ele descobriu é que ele categorizou todas as ontologias em 4 possíveis: totemismo, analogismo, animismo e naturalismo. O naturalismo é a visão que separa interioridade, que é única dos humanos. Nós temos consciência, alma, espírito, qualquer coisa de interioridade, mas na exterioridade, no corpo, nós e os outros animais e todos os outros seres
conforme demonstrado por Darwin, somos todos parecidos e descendentes. Então, no corpo, somos parentes. Agora, na interioridade, o humano é especial. Essa visão naturalista está presente dentre as centenas de povos, só no nosso. Unicamente no nosso. Então, um outro povo interessante para a gente, uma outra ontologia interessante para a gente pensar, é o animismo, que inverte as coisas de certa forma. Numa visão animista, todos os seres têm alma. Olha lá, a borboleta está se mexendo, é claro que ela tem alma, ela está lá agindo e tudo mais. Mas a corporeidade, eu não sei, né? Aquela corporeidade é meio diferente. Então, no caso dos povos ameríndios, povos indígenas das Américas, uma pessoa de uma outra etnia que está se mexendo, então ela tem alma, ela parece comigo, só que esse corpo, esse cheiro um pouco diferente, eu acho que é de outra espécie. Então é como se fosse, de fato, uma outra espécie, o que a gente chama de humano, e todos os seres têm alma, e tem inclusive sol, lua, chuva, as árvores e os animais também têm alma. Como o animismo acabou possuindo uma denotação um pouco pejorativa ao longo do tempo, porque, por exemplo, na psicologia, as crianças são animistas, elas acham que feia, a mesa me bateu, então a mesa tem alma, isso é um pensamento infantil. Um outro antropólogo chamado Eduardo Viveiros de Castro foi lá e mostrou que a coisa é mais complicada do que isso. Ele trouxe uma visão chamada perspectivismo ameríndio, segundo a qual, e ele estudando os povos indígenas das Américas, por exemplo, os Yanomami acreditam que nós nos vemos como humanos. Essa é a tradução dada num livro que eu li, depois eu vou problematizar isso. Nós nos vemos como humanos, a onça nos vê como humanos, nós vemos a onça como a onça e o porco como o porco. Só que o porco vê a gente como onça, porque é a gente que come ele. A onça vê a gente como porco, porque ela come a gente. Então a gente só se vê como humano porque é a gente que está vendo. Então, vejam, é como se a cultura e a natureza se intercambiassem. A visão de mundo, que seria a cultura, ela está presente em cada um se vê como se fosse o centro da existência. Mas a natureza de cada um é diferente, então ele inverte as coisas. Então, por isso eu fui pesquisar, se eu estudei a criação de mundo cristã, ocidental, eu fui pesquisar a criação de mundo Yanomami. E, para minha surpresa, o que eu encontrei é exatamente o oposto. No começo do mundo, existia uma série de seres humano-animais que se metamorfoseavam sem parar. Até que vem um demiurgo, um criador, e fala, acabou essa bagunça, cada um vai ter uma forma. Agora você vai ser só onça, você vai ser só árvore, vocês vão ser só humanos. E cria esse mundo. Então, o que a gente tem? Um passado imanente. Todos nós temos uma ascendência animal-humano, seja qual espécie, em termos naturalistas, a gente for. O que acontece? Quando você vai caçar, vai lá para a floresta, você está caçando um igual a você. Você vai tratar esse outro ser como um sujeito. Você vai ritualizar, você vai pedir licença para o que a gente chamaria de espírito. Esse termo é um pouco problemático, mas vamos dizer assim. Você vai pedir licença para o espírito da floresta para poder caçar, para poder tirar um filho dele de lá para você se alimentar. Existe toda uma ritualização que o caçador faz depois dele fazer a caça. Ele está impuro. Nos Yanomami não, mas, por exemplo, numa outra etnia chamada Wari, ele vai ficar sem pisar no chão por 30 dias. Ele fica na rede. As mulheres vêm trazer a comida dele. Ele não se alimenta de carne, se não me engano. Estou dizendo de cabeça, posso estar enganado. Então, o que eu quero salientar é que existe um ritual de purificação ou de transformação por você ter executado aquele semelhante. Se você vai para o mato e recolhe um filhote de um queixada, que é uma espécie de porco do mato, esse queixada vem para a aldeia e ele é Yanomami. Ele é humano, como se fosse humano. Esse você não come. Se um humano de outra etnia aparece lá, ele não é Yanomami. Esse, há um tempo atrás, você come. Então, existe um problema que, na tradução, onde o xamã, no caso, Davi Copenau, eu me ative às narrativas míticas do xamã Yanomami Davi Copenau, traduzidas pelo antropólogo Bruce Albert. Quando ele fala Yanomami, a tradução vem para humano, porque ele quer dizer nós. Nós. Mas não é a mesma coisa. Nós chamamos de humano, eles chamam de Yanomami. Ou seja, o que a gente tem como certa, essa noção de humano, poxa, humano é humano, todo mundo sabe que é humano.
isso para eles provavelmente sequer faz sentido, essa visão de mundo tão cindida, né? Então, eu acho que a gente tem algo a aprender com eles, inclusive isso deve refundar não só a psicologia como as ciências humanas e toda a ciência, a gente mudar a nossa visão em torno de quem somos nós, qual o lugar do humano e qual o lugar dos seres não humanos na nossa visão de mundo, na nossa cosmologia. É isso. Inclusive, esse é um problema sério do humanismo, né? O humanismo, a gente não pode esquecer que levou aos campos de concentração, né? O lado do avesso do humanismo. Né? É interessante porque essa relação, né, bastante mostrada no filme, ela faz parte, né, de algo muito maior, que é uma forma de tratamento, de relação no mundo que ressoa do capitalismo e do humanismo, que levam a uma série de absurdos e não só esse. Você tem, enfim, escravização atualmente acontecendo nas indústrias, a destruição do meio ambiente, que os ecologistas estão chamando a nossa era atual de antropoceno, a era em que Anthropos se tornou força geológica capaz de destruir o planeta. Essas coisas estão relacionadas, né? Então acho que a gente precisa olhar para elas de forma sistêmica. Né? Posso fazer um comentário? Eu fiquei pensando, né, numa coisa que só uma coisa que a Ana Laura falou, né, que os animais eles estão inseridos no discurso, a gente desnaturaliza, né? E uma coisa que o Douglas falou, que esse ser humano mítico, né, inserido na natureza nunca existiu. Porque, ao mesmo tempo, como eu sou psicanalista, né, e a gente trabalha muito com essa questão da entrada no simbólico, né, e muitas vezes acaba ficando de lado essa dimensão real mesmo do próprio corpo, né, dessa comunhão geral com o outro, com o diferente, com a própria animalidade. E penso eu que há um grande conflito que acaba sendo reeditado nessa questão, como o filme me aborda, com a própria animalidade, com o sexo e com a morte, né? Porque a Ana Laura ainda trouxe o Freud, né, no Totem Tabu, e que o filme cineasta fala que é o porco, né? Somos nós, né? Então, quem a gente está sacrificando, isso tudo compulsoriamente, compulsivamente, escondido, né, no silêncio, mas lá às escusas, tentando sacrificar esse animal, né, que ainda pulsa, que não somos só esses seres simbólicos, né, que está lá, né, e que vai fazer a gente decompor também, né, que a gente também vai para a terra ali junto, igual como o corpo, né, e... Enfim, eu acho que esse filme também que o Douglas falou, né, do Interestelar, né, eu acho que é um aspecto interessante não levar a comida, porque isso também é um grande sonho, né, também não precisar mais de nada disso que é orgânico, né, poder viver só de poesia, ser só poesia, ser só beleza, né, não precisar comer, não precisar defecar, né, não precisar morrer, não precisar nascer, ser, sim, aquele ser perene, né, de repente quem sabe atingir o ideal do inorgânico também, né? Virar pedra, né? Que nunca morre. Eu acho que estou envolvida nessa questão, nesse silenciamento, esse conflito, nossa, isso é uma própria morte. Né? Por que se mata tanto animais, né? E que o capitalismo vai gerenciando isso, e acho que, né, o Douglas também colocou de uma maneira que me tocou, né? Que esse tabu que vai sendo retroalimentado pela indústria, né? E aí, entra um discurso capitalista que vai fazendo esse enquadre, né, dessa insaciabilidade, ao mesmo tempo desse gozo, todo esse conflito, essa tensão, como o capitalismo, né, vamos tentar matar e ao mesmo tempo gozar, enfim, é muito complexo, é um jogo muito complexo, mas eu acho que, em suma, é a nossa própria questão para a nossa própria morte. Mas eu acho que tem um aspecto que ele colocou, além desse, que eu acho que é fundamental, que é essa concepção da natureza como negativo, né? Que é extremamente complexa essa questão da relação entre a natureza e a cultura, né? E aí essa redução a uma espécie de binarismo, né?
onde a natureza é sempre vista como negativa, né? E, portanto, uma visão mítica da natureza também, né? Porque tem um real ao qual a gente não tem acesso, né? A gente só tem acesso à natureza a partir do momento que há o humano, né? E, portanto, a gente só pode falar de uma natureza que, de alguma forma, é indissociável de uma visão humana, né? Seja lá o que for, né? Ou humano, ou Yanomami, ou... Não, mas é a partir de uma narrativa, né? Não tem natureza fora disso, né? Isso por um lado. Agora, tem um outro lado que você destacou na sua fala, que eu acho que é fundamental, que é o lado da alienação, né? Talvez nunca nenhuma outra cultura tenha se distanciado tanto do aspecto da morte que está presente na alimentação, né? Que é completamente diferente quando você tem uma sociedade que come o que mata. Aí a relação com isso é de outra ordem, porque isso não está recalcado, né? Você tem que se virar com isso. O que você vai fazer com isso? Você vai ficar lá um mês na rede se purificando? Você vai, né, fazer um ritual? Você vai definir quanto que você vai matar, né? Para que isso não... Enfim, mas o ato de matar não é algo simples, né? A não ser que você coloque mediações aí, que é o que a tecnologia faz, né? Asepsias, né? Higieniza o assassinato, né? A ponto de que você sequer entre em contato com o fato de que você está matando, né? Isso é algo notável, né? Quer dizer, essa distância absurda que se criou, né? Entre esse recalque da morte, né? É algo notável, realmente. E mais ainda, esse trabalho que você fez, né? Super interessante, incrível, né? Do transformar a comida animal em algo quase que... Eu não sei nem que palavra usar, assim. Não é nem simbólico, né? Porque chega a ser... Caricatural. Não, mas não é consciente, né? Desnaturalizado, né? Parece que você está comendo uma coisa sintética, né? Bem isso que você falou, que você está comendo uma planta, você está comendo algo vivo, né? Você está comendo um animal, você está comendo quase como se fosse um plástico, né? Exatamente, acho que é isso. Exatamente, acho que é isso. Ficou referencial aos outros. Não conheço. Uma coisa que eu achei muito, me pegou demais assim na visão de mundo Yanomami e ameríndia em geral, é a relação que eles têm com as dicotomias. Então, você tem... Eu utilizei a leitura de um filósofo que tem uma proposição chamada Antropologia do Imaginário, o nome dele é Gilbert Durand, que ele diz que existem duas formas, entre outras, gerais de imaginário. Uma é a forma diurna, que separa, cinde, quer ver as coisas divididas, e uma outra que é a forma noturna, que ele chama também de mística, que entende e vê que as coisas têm dois lados. Quando eu coloquei essa lente para olhar para os dois mitos, eu tomei um susto, porque no Gênesis é separação de cima a baixo. Eu fiz uma tabela e eram 40, 50 linhas em poucos capítulos. Dia, noite. Deus, humano. Humano, animais. Homem, mulher. Bom, mal. O negócio vai separando. Quando você lê a narrativa, quando eu li a narrativa Yanomami, esse criador do mundo, o Omama, ele tinha um irmão gêmeo que era o Yoase. O Yoase era mau. O Yoase inventou a morte. O Yoase inventou a doença. Então, a doença é má. Só que o Omama não tenta destruir o Yoase, não expulsa o Yoase. Ele fica... Qual que é o termo que ele usa? Ele fica contrariado com a invenção do Yoase e segue a vida. E eles falam dos espíritos que fazem a mediação com a ancestralidade divina. Os Shapiri. Os Shapiri são animais, então a gente só se comunica com o divino por meio dos animais. Veja a conjunção humano-animal. E os Shapiri, apesar de serem divinos, e muitos deles serem perfumados, tem outros que são fedidos, que defecam, que são carecas, que matam, que enganam.
que são horripilantes. Então e tudo isso está junto. Quando ele conta isso, parece que ele conta de um jeito muito divertido, como se fosse é isso, a vida é isso, a gente está. Então, nessa visão de mundo, não é de se espantar em que se olhe com mais naturalidade o fato de, para onça, eu sou porco. E uma hora eu também vou embora, alguém vai me comer, e é assim que são as coisas. Faz parte da vida. Eu vou matar o espírito aqui da planta, vou matar o espírito do animal não humano, uma hora vão me matar e a gente está... então, é uma forma... O ritual, balizado culturalmente, é uma forma de você canalizar essa relação difícil de você lidar. Né? Então, onde há tabu, e aqui claramente há um tabu, na relação com a carne, é aí que vão acontecer os abusos. Se você pensar no que acontece... A gente não precisa ficar só na carne. Se a gente pensar em qualquer ato ilegal, né, indo um pouco longe, mas como que as milícias se formaram no Rio de Janeiro? Como que o fundamentalismo avança nas regiões onde o Estado não chega? Onde ninguém quer lidar com isso, ali as coisas, dentro de uma penitenciária, por exemplo, eu trabalhei numa organização de direitos humanos durante 4 anos. O que acontece dentro de uma penitenciária? Ninguém quer saber o que acontece lá dentro. Então é lá que vão acontecer os absurdos. Ninguém quer saber o que acontece com esses animais. Então vamos fazer o que a gente quer com eles. Né? Então, isso a gente chama de paixão da ignorância em psicanálise. Né? Além do ódio e do amor, tem uma terceira paixão, que é a paixão da ignorância, que é exatamente isso, é o não querer saber nada disso. É uma forma radical de alienação. Só que o problema é que isso está trazendo consequências graves. Né? Vamos dizer, ele mostra isso claramente, né? Quer dizer, a aceleração sem precedentes, né? Nunca na história da humanidade houve um momento, né, onde isso se deu de uma forma tão acelerada, consumindo, né, os recursos naturais de uma maneira tão acelerada, produzindo lixo de uma maneira tão desproporcional, de modo que a gente está entrando numa espécie de colapso, sem querer ser muito alarmista nem apocalíptica, mas assim... isso é um aspecto do filme bem interessante. Ele vai mostrando como é insustentável o que está acontecendo. Né? Quando ele diz, né, essa festa, né, será que realmente essa festa não vai ter fim? Quer dizer, essa ilusão está levando a gente a uma espécie de colapso. Né? Ou há uma mudança radical em relação a isso e a gente busca querer saber, né? Né, de onde provém o que a gente come, né, ou não há possibilidade de se pensar num outro tipo de organização social viável. Né? Isso é que eu acho também muito interessante, o quanto é indissociável pensar, né, em distribuição de riqueza, né, mesmo pensando na questão da luta de classe, por isso que eu trouxe um pouco a feijoada, né, de uma maneira um pouco irônica, mas tem a ver um pouco com isso também, né? Essa ideia dos restos, né? Se a gente não olhar para os restos, não há possibilidade, né, de ultrapassar essa... Não existe lixo. Claro, exatamente, não existe isso, né? Onde vai parar? Em algum lugar tem que ir, exatamente. Né? Então, mas você vê que é o mesmo mito, né? A ideia do lixo é uma ideia de que a invisibilidade volta no lixo. Você percebe como é indissociável uma coisa da outra? Quer dizer, o lixo é o retorno do invisível, né? Agora a gente está às voltas com essa questão do petróleo, é a mesma coisa, né? A gente não quer ver isso, né? A não ser quando aparece na praia, e esse é obrigado a ver. Né? É isso. Tem uma radicalidade nesse não querer saber que é extremamente destrutivo. Né? E é também como penso eu, você até que muito também uma espécie de defesa, é uma insensibilização diante da vida, é uma insensibilização diante da vida. Sim, porque em última instância remete à morte, né? O que a gente não quer saber, em última instância, é isso. Né?
Quanto menos a gente quer saber disso, mais isso comparece sob as formas mais abjetas, né? Quanto mais você, de alguma maneira, incorpora isso, eu acho que o termo não é qualquer um incorporar, como algo que faz parte da vida, mais você pode lidar com isso de formas menos destrutivas. Não teve aquele Rio Mais 20, aí o Negro de Cássio, junto com o pessoal do Rio de Janeiro, eles vão ser chamados de Lanterna no Rio de Janeiro, e tinha uma maneira muito interessante, né? E eu lembro, não consegui ter o Thelbart daqui, né? Ele falou, estava numa fala sobre incorporação, magia, né? Falou do comer e ser comido por dentro pelo psicólogo. E aí, dentro desse muito nessa questão desse consumo louco, né? De matança de animais, porque se come, mas não se permite ser comido por dentro. Que é diferente dessa relação, por exemplo, né, de algumas que é diferente dessa relação, porque você também vai sendo comido por dentro por aqui, você começa a sentir, ver de outra maneira, você começa a sentir, mas não é nada, né? Você come um pedaço de carne, um pedaço de hambúrguer, aquela mistura de coisa, não tem mais animal ali, né? Eu acho que é permitido quando se fala que se come carne, né? É que se come um animal, né? Se come carne, pronto, o que é carne? Nada mais. Você não vê um animal vivo, você não olha, não tem olhos aqui, não tem olhar, né? Aqueles olhos não tem olhar. Como vai ser um sujeito? Aqueles olhos não tem olhar, né? Não se permite. Não, você come carne, não não é nada mais, né? Não, você come carne. E acho que, no primeiro momento, e acho que precisa ser, no primeiro momento, permitir, né? Ser comido, né? Se permitir, né? Ser comido. Mas é uma visão extremamente frágil essa, ao mesmo tempo não se sustenta. Uma das coisas que eu achei muito interessante no filme é como ele vai mostrando essa contradição. Por isso que eu comecei a minha fala com aquela frase, que ele diz isso não responde a nenhuma coerência científica. Isso é puramente arbitrário, entendeu? Por exemplo, por que o cachorro e o gato aí vira o seu filho? Entende? Uhum. Aí sim, aí você humaniza, né? Inclusive, não é isso, assim, deixando o animal louco, né? Muitas vezes, né? O que tem de cachorro e gato maluco, porque vira objeto num outro sentido, objeto fetiche, né? Dos donos, né? Eu li faz 20 anos, mas eu me lembro bem de algumas observações do livro dele, nesse sentido, que você, tendo seus pets, né, cães e gatos, geralmente, você transfere todas as suas neuroses e perversões também para aquele animal. É praticamente impossível você não transmitir aquele circuito, né, tem familiar. Tem uma erotização clara. Tem uma erotização clara, inclusive, né, desses animais, né, assim. Qual é o critério, né? Qual é a diferença entre um porco e um cão? Ou um cavalo, como ele comenta, e uma vaca? Por que a gente considera que tudo bem, né? Colocar cavalo é para puxar carroça, vaca é para não sei o que, para dar leite para comer. Quem disse que leite de vaca? O que é isso? Quer dizer, não tem nada que justifique, né? Não tem nenhum critério. Não existe, como ele falou, é um critério de relação e de uso, né? Utilitarista, né? No pior sentido, assim, né? E arbitrário, né? Completamente arbitrário. Por que você não trata um porco? Muita gente trata, né, porco como muita gente, enfim, casos isolados, né, de porcos, inclusive mostrando a inteligência do porco, né, o quanto ele é extremamente, né, refinado, né, em termos de memória, tem estudos de comportamento animal, de psicologia comportamental mostrando, por exemplo, comparando o porco com o cachorro, né, em termos de inteligência, sabe-se lá também o que a gente chama de inteligência, mas enfim, né, de respostas aí comportamentais, vamos dizer assim, controláveis, né, pelo discurso da psicologia, prefiro chamar assim do que chamar de inteligência.
Mas assim, se você comparar um porco com um gato, por exemplo, não tem nem comparação né, da capacidade de um porco. E o porco, a carne do porco é usada em escala industrial, sendo que a carne de gato você só come no churrasquinho ali na porta do estádio, fazendo de conta que você não sabe que é gato, né? Ou usa para tamborim, como diz o Luiz Melodia, né? Nessa obra Libertação Animal, o Peter Singer afirma que se o critério fosse inteligência, a gente poderia se alimentar de pessoas com transtornos mentais, com dificuldades intelectuais, pessoas senis, crianças que ainda não desenvolveram uma inteligência. Bebês, por exemplo. Bebês. Eu vejo com maus olhos o tratamento de pets quando as pessoas humanizam, e aí usando a palavra em seu sentido forte mesmo, humanizam pet. Existe uma padaria de pet perto de onde eu moro agora, que tem cerveja para cachorro, sorvete para cachorro e tudo mais. Provavelmente um cachorro não precisa, ou não deseja, ou não quer. Né? A capitalista tem esse atravessamento, mas parece que passa numa visão de que para eu conseguir empatizar eu preciso vê-lo como humano. Eu não consigo tratá-lo como o animal que ele é dentro de sua especificidade, né? Tem uma legislação que eu cito nesse trabalho que ela surge nos anos 50 para transporte de animais silvestres, porque houve protestos em torno de que os animais silvestres, araras e tudo mais, estavam sendo transportados em gaiolas muito pequenas. Então, eu fui atrás do texto da lei e ele estipula que a gaiola tem que ter espaço suficiente para a ave abrir as penas e conseguir respirar, se mexer e tudo mais. E aí vem um adendozinho. Isso não se aplica a animais de produção. Ou seja, é um absurdo tratar um animal desse jeito. Mas animal de produção, frango, não tem nada a ver com isso. Já tirei, né, para retirar, né, como que é, a Vânia pode falar melhor, né? Mas para tirar os animais, né, do estado de coisa, né? Mas que animais? Exceto, né, os animais de produção. Esses animais de produção não é considerado. Esses bilhões aí. Animais de produção não é considerado, né, um ser vivo praticamente. É uma coisa muito... Você já viu um Chester mesmo? Até hoje não. Então, eu nunca vi, mas conheço um caso, é verdade esse bilhete, de uma pessoa que salvou um Chester na estrada, que caiu do caminhão. E levou esse animal para a chácara dela, né? E é sério, porque ele não consegue parar em pé. Gente, é muito triste, assim. Eu nunca vi também, né? Mas ela contando, ele não consegue, por exemplo, beber água, né? Ciscar. Ele não consegue fazer esse movimento, entendeu? Que ele capota, né? Quer dizer, ele não é viável fora Para ele mesmo, ele não é viável. Né? Para quem come, ele é perfeitamente viável. É uma coisa muito absurda você pensar que se criou um ser, né, que cuja existência, né, e o que mais me incomoda de verdade é esse mito de que isso de alguma maneira, vamos dizer assim, tem um bem aí que é o de alimentar, o de, né, que é o mesmo argumento dos transgênicos, né? Às vezes 9 bilhões que não ser alimentados, que leva uma demanda muito maior de carne. Interessante que hoje, para a maioria desses bilhões, essa carne nem chega. Então, exatamente. Isso é luxo. Exatamente. É uma produção por luxo. Que é a mesma coisa da coisa do pet, né? Porque o pet, ele é humanizado nesse mau sentido, assim, porque ele é igual a você, né? Agora, uma criança, né? Sei lá, negra que está passando na rua é visto como um não humano que pode ser assassinado pela polícia. Que é curioso, porque você vê como isso desconstrói os nossos próprios critérios do que é humano e do que não é humano. A criança que é assassinada pela polícia na comunidade, ela não é humana. É uma vida que não vale. E um animal que é tratado lá na cerveja de gato, não sei o quê, ele é
né? Então, é curioso como isso vai apontando para a desconstrução dos nossos próprios critérios e mostra como eles são frágeis, né? Na verdade, é um imaginário que a gente tem, né? Assim, extremamente precário, né? De que a gente sabe o que é humano e o que não é humano. Na verdade, a gente não sabe. E seria interessante que a gente assumisse que a gente não sabe, que isso pode variar, né? É interessante que eu entreguei a dissertação de mestrado e sempre que me perguntavam dela, eu precisava de muitas palavras para explicar do que eu tratava, porque eu estava questionando a própria base do pensamento eurocêntrico, então isso, se não era muito bem explicado, a pessoa nem acompanhava. E aí eu acho que depois que já estava entregue, eu fui conversar com uma professora, ela falou, me resume em uma frase a sua dissertação. Eu falei, não consigo. Consegue. Aí pela primeira vez, acho que já era 2018, eu falei, a humanidade é uma invenção. Eu consegui chegar nessa síntese. E eu acho que é isso. A humanidade. Isso que parece muito biológico, muito natural, ela é, antes de tudo, uma invenção. E que a gente distorce o quanto for conveniente para incluir isso. Como negativo. Por consequência. Como negativo. Você ter comentado sobre essa cosmologia indígena, né, dos xenohumanos, dos macedonianos, de outra etnia. Os Wari. Isso. Os Wari. Uma das disciplinas da pós, recentemente Guarani, não sei se você ouviu falar do Jaraguá. E ele diz, uma fala dele de uns 40 minutos, ele disse que este mundo das cidades, onde moram as pessoas da cidade, o tempo inteiro tomavam muito cuidado para não dizer vocês brancos, vocês cristãos, vocês eurocêntricos, ele só dizia vocês, pessoas da cidade, você está assim conformado, aí no desabafo, vocês vivem num mundo imaginário, este mundo não existe. Aquilo foi tão forte, eu entendi, aí foi como se eu tivesse começado a penetrar nessa cosmologia ou cosmogonia guarani, e aí ele diz uma outra coisa que ele disse nesse dia, de uma forma assim que está até agora ecoando. Ele diz assim, que mania é essa de vocês, povos da cidade, pessoas da cidade, buscarem tanto a perfeição? A perfeição não existe. Para nós, a perfeição não existe. Para o Guarani, não existe. Existe uma terra sem males que a gente busca após, né? Acho que pelo que eu entendi, depois que você sai desse plano, né? Existe a terra sem males, mas aqui a vida é cheia de dificuldade e não existe perfeição. Por que buscar tanta perfeição? Eu fui atrás de vários vídeos dele no YouTube. Eu vejo uma entrevista em que ele fala novamente dessa busca insana, né? Ele diz insana por minha conta, essa busca insana do branco cristão pela perfeição. E aí depois eu ouço um babalorixá numa outra aula dessa mesma disciplina, e um cientista social, os dois negros e muito bem articulados, dizendo, gente, eu não sei como é que vocês resistem, vocês brancos, cristãos, né, que vivem neste mundo de verdade absoluta, vocês são donos da verdade. A gente não é dono da verdade, porque para nós, no Candomblé, não existe uma verdade definitiva, não somos donos de nada, inclusive o corpo é sagrado e profano para nós. Para vocês é só profano, então é o medo do corpo, né, o medo do... E aí eu falei, para que tanta culpa? O que o cristianismo trouxe? Culpa, medo, por forma de controle. Depois você tem que pagar R$300 por semana no xamã urbano, né? Isso é aquele que um colega meu, um xamã urbano, para poder expiar essas culpas que essa neurose toda cria por causa da culpa cristã, do medo cristão. Eu ouvi aquele homem falar e eu pensei, nossa, que distância que a gente está nesse mundo dos babalorixás, né? No caso dos guaranis, né? Dessa concepção, a gente cheio de culpa cristã, né? O branco, o cristão, né? E aquilo me impactou de tal forma, e foi também durante essas duas aulas que eu percebi também
percebi, não, confirmei como que a gente vai conseguir falar da questão dos animais, abarcar a questão dos animais, se naquelas 2 aulas eu percebi um ressentimento fora do normal, tanto da parte dos negros quanto da parte dos índios. Mas assim, um ressentimento que aflorava, assim, ressentimento gerado pela opressão, pela exploração. Aí os negros dizendo, nós estamos há 350 anos aguentando a dominação branca. E os índios, o Guarani, dizendo, há 519 anos a gente aguenta toda a prepotência de vocês. Aí depois eu fui na Casa Florescer, onde abriga trans, aí uma transexual, que foi a única que teve acolhimento da família, ela disse só assim, parem de nos matar. Mas foi assim, muito ódio, muito ressentimento. Parem de nos matar. E isso eu me dirigindo principalmente aos homens brancos. Porque eu nunca ouvi dizer de alguma mulher que eu matasse uma trans. Aí eu parei para pensar e falei, vocês homens têm que repensar essa cultura, essa formação, essa psique. Vocês têm que parar de nos matar. Aí eu pensei, mais um grupo, mais uma minoria, né, por sinal, extremamente ressentido. Então, assim, aí eu penso, como em todos esses grupos que não são formados de muita gente, essas minorias, né, do ponto de vista sociológico, uma categoria sociológica, na verdade são muitas pessoas, eles não conseguem transitar, depois de tanta opressão e exploração que ainda existe, como pensar na questão da libertação dos animais, né? É uma coisa assim que eu acho que um dia pode acontecer, mas ainda vai ter que caminhar. Não sei se eu consegui me explicar. Aí ficou claro. Imagina falar em libertação dos animais, gente. É uma discussão em torno da inclusão e exclusão. É mais uma discussão em torno da inclusão, exclusão, prioridades, né? Tem tanto, né? É uma discussão em torno da inclusão, exclusão e prioridades, né? Tem tantos ressentimentos, mágoas. Você viu o argentino na quarta-feira falando que até hoje, quando ele passa na rua Cerro Corá, ele lembra do Exército Brasileiro na Tríplice Aliança, a Guerra do Paraguai, né, de 1864 a 1870, em que numa das batalhas nessa de Cerro Corá, eles degolaram 4.000 crianças, 4.000 pessoas, incluindo crianças. Os brasileiros, junto com o Duque de Caxias, eram exímios na arte da degola. Aí ele falando aquilo assim, é argentino, né, que ouviu essa história, deve ter esses 50 e poucos anos, mas isso já passou mais de 130 anos essa guerra, quase 130 anos. Foi pra gente estar fugindo disso. Isso, então, imagina só, as feridas estão abertas ainda, tem muita ferida aberta. Então, hoje eu estava falando numa aula de pós, falando sobre o seminário, falando do projeto de pesquisa sobre o movimento dos animais, a história do movimento dos animais em São Paulo. Eu pedi desculpas, entre aspas, no começo, porque pensei, nossa, aqui o pessoal está tratando de várias temáticas, de justiça contra o negro, contra o índio, e eu pedi desculpas, não totalmente, porque eu acho que uma coisa não atrapalha a outra, uma causa não atrapalha a outra, e não impede, né? Pelo contrário, acho que a hora que conseguir elevar, né, os animais, colocá-los na esfera de preocupações morais humanas, você vai melhorar muito a situação do humano também. Eu tenho minha convicção nesse sentido, espero não estar errada. Então, assim, mas quando eu vi um dos moços, né, falando da situação de fome no Paquistão, ele é paquistanês, mostrando quanto da população passa fome, aí eu pensei, nossa, eu vou falar dos direitos dos animais. Aí eu vim só com uma teoria minha dos círculos concêntricos, que eu falei para você, que eu acho que tem a empatia, você dá saltos empáticos em círculos concêntricos. Então a gente pega o exemplar maior do homem, quer dizer, do ser que não tem problemas nenhum, se refere a ser sofrer preconceito. Então é o homem branco, cisgênero, heterossexual. Ele começa, você põe ele no meio, quer dizer, ele está lá e começa, o que é natural? Ele tem uma empatia pelos familiares, pelos vizinhos. Depois ele vai estendendo essa empatia e talvez ele consiga ir estendendo depois para mulheres, depois para negros, depois para indígenas, depois para gays, depois para trans. Depois, quiçá, chega os animais, que não nessa ordem necessariamente, porque você pode abarcar uma categoria, barcos trans, mas não barcos gays, estou dando um exemplo, assim, então,
Mas eu acho que a empatia, você vai dando saltos empáticos conforme você consegue transpor esses círculos concêntricos. Eu não sei como isso se dá, não sei como é que cada um trabalha isso, mas essa é a minha forma de ver hoje essa questão da empatia. Você vai aumentando esses círculos à medida que você dá conta. Não sei como cada um dá conta, o que faz isso, o que dispara esse gatilho de dar o salto empático. Não sei ainda. Só que eu acho que uma pessoa, um negro, um indígena, como eu vi esse Davi Guarani falando, com aquele ressentimento extremamente compreensível, dificilmente ou muito improvavelmente vai dar esse salto empático para o animal, não que ele, até pela cultura, acho que tem muito mais do que nós brancos, pessoas da cidade, mas fica difícil, porque é muita pressão. Você está ainda lutando para sobreviver. Como é que você vai pensar no animal, na planta, né? Imagina, quiçá no inseto, né? Nossa, já. Agora, o seu exemplo do Davi Guarani, ele mostra o quanto a questão do salto empático ela é problemática. Porque a categorização que a gente faz para o salto empático, ela não é básica, ela é construída. Então, por exemplo, com certeza, quem é a minha prioridade? É o meu vizinho que está perto de mim, o menino que está pedindo na esquina porque ele está próximo e ele é brasileiro, ou o outro que está lá no sertão agora morrendo, está com mais fome do que ele. Então a gente tem a etnia, a proximidade geográfica, a espécie. Mais para os indígenas as espécies não são como a gente vê. Então a gente a nossa empatia ela está se dando ao mesmo tempo. Eu vejo a questão da prioridade mais como oportunismo do que, aí já entendendo que a gente entrou na parte que eu posso me colocar mais como um oportunismo eu escuto muito mais as pessoas que não fazem nada, essa questão da prioridade, do que quem está lutando em alguma causa. Quem se queixa, geralmente, é quem não faz nada. Eu passei muito por esse conflito quando eu trabalhava com direitos humanos. Mas as pessoas estão preocupadas com o boi, e na época, por exemplo, teve aquele espancamento do menino que era negro no Carrefour. Foi no Carrefour, né? Recentemente. Teve o cachorro, que bateram no cachorro. Isso, aí teve e depois teve o rapaz negro, né? E como se você gastar a sua atenção com o cachorro, você não fosse lidar com essas questões. Naquela fala que eu fiz no Sinusp, eu achei muito interessante porque tinham duas meninas que elas eram da veterinária, e elas eram veganas e ativistas dos animais, e elas me disseram uma coisa que eu nunca tinha escutado, que o movimento de empatia com os animais, ele ajuda no feminismo. Elas disseram isso. Porque você passar a se desconstruir e incluir o outro, seja qual for esse outro, dentro do seu círculo, isso é geral. Isso não se dá por essa categoria, depois essa, depois essa. Inclusive, elas citaram umas autoras que têm trabalhado nesse sentido, que eu achei muito interessante. Muito por aí. Eu acho que muitas vezes a gente se apega aonde a flecha vai estar pegando em quem, mas não na mão e na intenção de quem atira a flecha. Porque eu acho que isso diz muito sobre a nossa posição subjetiva existencial. Por isso que até aquela discussão sobre se seria uma hiperbolização, chamar de escravidão, também é o que se faz hoje com os animais, se seria viável isso não, ou tratar os animais como campos de concentração. Bom, até a professora Daisa está aqui, ela até fala que precisa de uma certa ousadia, porque há pontos de confluência, né? Eu acho que esses pontos de confluência dizem justamente sobre nós. Quando a gente vai falar do machismo, né, do racismo, do especismo, eu acho que tudo isso, né, além, obviamente, de estar falando do negro, da mulher, do animal, está falando sobre nós, a nossa posição no mundo. Né? E muitas vezes as pessoas estão negando, né? Não vamos falar de isso está acontecendo com o outro, fica apartando, separando em compartimentos as coisas ali, né? E fica numa discussão mais rasa, né? Mas você está falando, como estamos no mundo, como nos relacionamos, né? Uns com os outros, com o diferente, né? Agora, tem um outro aspecto também, que eu acho que em relação especificamente a essa coisa dos animais como mercadoria e como, né, objeto de consumo, e essa quase que desanimação, vamos dizer assim, né,
do animal, né? Eu acho que tem uma outra via também talvez de combate, né? Eu não sei nem que termo usar aí, mas de resistência em relação e de trabalho para transformação disso, porque a gente teria que dar um jeito de transmitir que isso está intimamente ligado à questão da nossa sobrevivência, entende? Não nossa, que eu digo não é nossa do ser humano, nossa sobrevivência enquanto planeta, enquanto vivos, né? A sobrevivência da vida, vamos dizer assim, né? Porque é uma relação lógica que existe entre uma coisa e outra, né? Essa industrialização e essa tecnologização sem precedentes que reduz o vivo a uma mercadoria, isso torna inviável a vida, né? Então, acho que tem algo aí que precisaria ser de alguma forma transmitido. É isso que me parece que o filme vai mostrando, assim, como você vai produzindo, né, alimentos que, na verdade, também não são alimentos, porque fazem mal, inclusive, né? Quando ele diz, tem uma hora que ele vai falar que gordura, açúcar e sal, né? E que a indústria manipula a nossa necessidade básica, né? E a relação, inclusive, de satisfação imediata, né? Porque gordura, sal e açúcar dão uma satisfação imediata, né? Quer dizer, é como uma droga mesmo, né? Então, na verdade, você está usando vida para produzir droga com a falsa ideia de que isso é importante para alimentar as pessoas. Quer dizer, é a pior fake news que já foi criada em toda a história da humanidade, né? E a gente não pode esquecer que por trás daquilo, dessa produção desenfreada, tem seres humanos sendo explorados também, né? Por isso que eu falei da questão da mais-valia, do mais de gozar, porque eu acho isso fundamental. Quer dizer, tem um gozo que está sendo extraído daí, né? E que é inviável, né? É inviável a médio prazo isso, entende?